Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre um evento muito triste que aconteceu em Portugal ontem. Infelizmente, uma das atrações turísticas de Lisboa, né, o Elevador da Glória ali, que é na verdade é o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de plano inclinado ou funicular, né, e ele chama de elevador. É um trenzinho que sobe e faz a ligação entre a parte baixa lá da cidade e a parte mais alta. Infelizmente rompeu o cabo e acabou descarrilando e matando 15 pessoas, muito triste, crianças envolvidas também, teve muitos feridos, uma tragédia terrível lá em Lisboa. Vamos falar sobre isso e como que o Estado é sempre culpado dessas coisas. Essa notícia foi sugerida por Adriano Careca de Amora, Brasiguaio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu acho que o termo correto é funicular, como está dito aqui no exame, né? Mas aqui no Rio a gente chama de plano inclinado e também às vezes chama de elevador, né? É o mesmo sistema. É um carrinho que sobe como um elevador, faz o contrabalanço do outro e movido por cabos e coisa e tal. O elevador da Glória tem umas imagens dele aqui. Esse aqui é a imagem dele normal, né? Antes do acidente, né? Dá para ver. É uma ladeira puxada, né? Lisboa, para quem não conhece, eu tive lá uma vez, achei linda a cidade, mas é basicamente Santa Teresa. Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando, é Santa Teresa. É um monte de ladeira para tudo quanto é lado. Na verdade, que são 7 colinas que tem lá em Lisboa, né? Então é um monte de 7 Santa Teresas ali que você imagina ali em torno de Lisboa, né? E esse elevador da Glória ligava uma dessas regiões aqui, é nessa região aqui, ó, bem no centro de Lisboa. Aqui a gente está falando aqui da cidade de Lisboa, bem aqui nessa posição. Essa avenida aqui é uma avenida principal, a Avenida da Liberdade, lá em Lisboa, né? Uma avenida bem central, e aí liga esse ponto aqui, ó, daqui embaixo até esse ponto aqui, que é bem alto, né? Então isso aqui é uma ladeira, eles fazem essa ligação aqui com esse funicular, ou plano inclinado, ou elevador, como preferir chamar, né? Então, o que aconteceu, né? Eles estavam falando aqui que parece que o cabo rompeu. O pessoal estava descrevendo como é que houve aqui o acidente. São 2 vagões interligados com cabo de aço, é igual um elevador mesmo, né? Ou um plano inclinado, né? Mas é uma distância significativa, são 256 metros, um desnível de 44 metros no total, a inclinação média de 17%, uma inclinação bastante alta ali, né? Os vagões têm 43 pessoas e fazem o percurso a cada 5 minutos. E ó, isso aqui existe desde 1885, olha que coisa. Originalmente funcionava com contrapeso de água. Enchia o tanque do vagão lá em cima, aí ficava mais pesado e ele descia. Aí chegava embaixo, jogava aquela água fora, enchia o tanque do outro lá, aí fazia a força contrária, né? Então, funcionou bem. Em 1915 ele foi eletrificado, passou a funcionar com motor, né? Enfim, funciona muito bem. Existiam sistemas de segurança, existiam travões automáticos, eu imagino que seja freio automático, né? Maneira de travar a coisa em caso de rompimento do cabo. Aparentemente, eles ainda estão investigando o que aconteceu, mas aparentemente foi a ruptura do cabo principal que levou o problema, né? Um dos vagões estava parado embaixo e não chegou a sair da posição dele. O outro perdeu o controle, quem estava em cima, e acabou com alta velocidade, acabou descarrilando e atingindo um prédio, e foi realmente uma tragédia, né? Então tem os horários de funcionamento aqui, coisa e tal, uma estrutura muito resistente, que é causa provável. Segundo especialistas, o cabo de tração se partiu, causando a perda total do controle do vagão descendente e falha no sistema de travões de emergência. Porque, de novo, essa trava deveria operar nesse caso. Quando ele perdeu a tração, a trava deveria travar o vagão, mas isso não aconteceu. E realmente uma tragédia enorme. Lógico que eles vão ainda investigar o que houve aqui, porque se bastou romper o cabo para causar um problema desse daqui, isso é claramente um projeto mal feito, um ponto único de falha. Não se pode ter pontos únicos de falha nessa história. Então, no mínimo, teve 2 falhas aí, teve a falha do travão e a falha do controle, né? Do cabo de tração, né?
Enfim, é muito triste isso daí. A gente tem as informações aqui que foram, até o momento, tá, ainda estão tirando destroços e fazendo o resgate, mas 15 mortos no descarrilamento, 18 feridos, sendo 5 desses em estado grave, ou seja, estão em hospitais, ou seja, coisa realmente séria, né? Os outros 13 feridos são feridos leves, inclusive uma criança de 3 anos, muito trágico isso. É um lugar muito turístico, tinha muito turista que vai nesse elevador. Eu não cheguei aí quando eu estive lá em Lisboa. Eu fui no outro elevador que tem lá, um elevador antigão também, bonitão que tem ali, mas nesse daqui da Glória eu não cheguei aí. De qualquer forma, muito turista ali, mas também é usado por moradores, tá? É igual o bondinho de Santa Teresa aqui no Rio de Janeiro também, né? O bondinho de Santa Teresa é turístico, vai muito turista para visitar Santa Teresa ali de bondinho e coisa e tal, mas também o pessoal que mora ali no Morro de Santa Teresa ali, o pessoal também usa o bondinho para ir, para voltar, para poder fazer as coisas, né? Porque realmente o Morro de Santa Teresa é puxado, né? A subida ali é bem puxada, né? Enfim, é uma tragédia muito grande. Tem alguns vídeos aqui mostrando o caso, mas não tem muito o que acrescentar, tá? Não tem vídeo do acidente em si. Tem vídeo do pessoal chegando depois do acidente, aí aparecem corpos, aparece coisa, eu acho que não vale nem a pena. Não vale nem a pena mostrar, né? É lógico, o governo de Portugal decretou luto oficial, estão investigando o caso. Meus sentimentos aí a todos os parentes e amigos dos envolvidos aí nesse acidente. Espero pronta recuperação para os feridos e meus sentimentos aí para os que perderam familiares e amigos nessa tragédia. É uma coisa muito, muito triste isso daí, mas infelizmente dispositivos mecânicos inevitavelmente têm problemas de falha e coisa e tal. E a questão toda que fica é exatamente essa, né? Por que não foi detectado o problema antes? Um cabo que se rompe, se foi isso, né? Eu estou assumindo que foi o cabo que rompeu, aparentemente faz sentido pelo tipo de acidente que houve, parece que o vagão ficou descontrolado, desceu descontrolado, acabou descarrilando e batendo no prédio, né? Nesse caso, um cabo não rompe do nada, né? Assim, ele já devia estar dando sinais de falta de manutenção, sinais de problemas. Não havia manutenção, não havia verificação periódica, monitoramento dos cabos, né? E, de novo, não foi uma falha única, porque você tem que falhar não só o cabo que mantém o vagão, mas também os travões de emergência, né? Ou seja, a trava que deveria acontecer caso a coisa falhasse, né? Você teria o travar o vagão no local e frear a coisa no local, né? E infelizmente as duas coisas falharam. Então, assim, tem alguma coisa séria nessa história aí de falha de manutenção nesse tipo de sistema, né? É lógico, isso daí, o pessoal está dizendo aqui que um especialista considerou surpreendente que os travões não funcionaram, pois há dispositivos no veículo que permitem travar mesmo numa situação dessa. Enfim, é uma situação realmente trágica, né? O elevador da Glória está aqui e, segundo diz a notícia aqui, ele é administrado pela Companhia Carris de Ferro, que é uma empresa municipal responsável pela rede de bondes da cidade, né? Ou seja, empresa municipal, estatal. Estatal não tem jeito, nada funciona que é estatal. E, segundo eles estão dizendo aqui, o sistema passou por uma reparação geral em 2022 e também teve uma manutenção periódica em 2024, o que para mim só mostra que foi uma inspeção mal feita, uma inspeção inadequada, né? Não tem como falar de outra forma. E dizendo que foram respeitados todos os protocolos de manutenção antes do acidente. Em maio de 2018, o elevador da Glória já tinha descarrilhado, mas sem deixar vítimas, né? Ou seja, não é a primeira vez que tem esse tipo de problema. Da outra vez deu sorte que não tinha vítimas, não tinha pessoas com problema, não teve problema nisso daqui, mas dessa vez realmente, enfim, uma tragédia enorme. Mais uma vez, meus sentimentos ao pessoal e vamos esperar que o governo de lá dê um jeito de resolver isso daí. Melhor maneira é privatizar. No mínimo, se você privatiza, você tem de quem cobrar. Do governo não tem como cobrar de ninguém. Quem que vai ser responsável por isso daqui? Não vai dar em nada no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.